Eu de verdade não sei o que acontece. Paquetá começou a jogar muita bola pelo Lyon, né, tomou amarelo por tomar uma lambreta. Bruno Guimarães começou a jogar muita bola pelo Lyon, começaram a dar amarelo pra ele. Neymar, começaram a bater nele, ele levava o amarelo. Ele era punido, ele era criticado. Será que agora isso vai começar a acontecer com o Endrick também? O que o Endrick fez no vestiário depois de ser expulso deixou o mundo do futebol sem palavras. O garoto viveu um pesadelo em campo contra o Nantes, foi perseguido pela arbitragem e viu o jornal AS detonar a sua atuação com críticas pesadíssimas. Mas o que aconteceu no túnel pro vestiário prova que esse moleque de 19 anos tem uma cabeça que muito veterano não tem. Enquanto a imprensa espanhola tentava enterrar a imagem dele, o Endrick deu uma aula de humildade e espírito de grupo que viralizou na hora. Hoje, no Footplay News, eu vou te mostrar o vídeo que o Lyon postou e que explica por que o Endrick é o jogador mais querido do elenco, mesmo no pior dia dele na França. Mas ó, antes de eu te mostrar esse bastidor, já fortalece com seu like e comenta aqui embaixo. O juiz já gerou no vermelho pro Endrick ou ele mereceu? Comenta aí e bora pro vídeo. Olha só o que rolou com o Endrick nesse jogo do Lyon contra o Nantes. Bom, a gente sabe que ele estava voando com 5 gols e uma assistência nos primeiros 5 jogos, mas o futebol tem dessas noites em que nada parece conspirar a favor. O Lyon visitou o Nantes pela 21ª rodada do campeonato francês e o jogo já começou com o pé esquerdo pro brasileiro. Logo aos 2 minutos do primeiro tempo, em uma entrada mais dura, ele já tomou um amarelo na cara. Imagina a situação, um atacante explosivo como ele, pendurado desde o início, tendo que jogar o tempo todo no limite para não ser expulso. Foi uma partida de muita transpiração e pouca inspiração. O Lyon não conseguiu engrenar com aquele ataque avassalador que a gente se acostumou a ver, e o Endrick sentiu a dificuldade de não ter a bola limpa para decidir. Foi um teste de paciência e de resistência física para o garoto. Mas o grande momento de tensão veio aos 16 minutos da etapa final. O Endrick, sempre muito dedicado, voltou para ajudar na marcação e acabou se enrolando com o jogador na disputa de bola. O árbitro inicialmente deu o segundo amarelo, o que já significaria a expulsão. Até aí era do jogo, mas o VAR resolveu entrar em cena e chamou o juiz pro monitor. Foi aí que aconteceu o que ninguém esperava. O árbitro voltou pro campo, rasgou o cartão amarelo e aplicou o vermelho direto por agressão. O Endrick ficou completamente sem reação e até os jogadores do adversário pareciam surpresos com o rigor da punição. O lance foi uma pisão no tornozelo após o enrosco de pernas, mas quem viu o jogo inteiro sabe que não teve maldade ou intenção de machucar. Foi uma disputa de bola infeliz que o juiz interpretou da pior maneira possível, deixando o brasileiro fora de combate por no mínimo 2 jogos. Como se o cartão vermelho já não fosse ruim o suficiente, a imprensa espanhola resolveu pesar a mão. O jornal AS, que acompanha cada passo dos jogadores do Real Madrid, não teve piedade. Eles publicaram que essa foi a pior partida de Endrick desde que chegou ao futebol francês. Disseram que ele foi incapaz de correr, de girar e que não confirmou em nada as boas impressões que havia deixado nos primeiros jogos. Chamaram de uma partida para esquecer. Olha, o AS tem razão em dizer que ele não brilhou como das outras vezes, mas dizer que ele não correu ou que não tentou é de um exagero sem tamanho. Parece que eles viram um outro jogo. O Endrick se sacrificou pelo time, lutou na marcação e o lance da expulsão foi um acidente de percurso e não um ato de violência. A narrativa criada lá fora parece muito mais uma tentativa de baixar o hype do garoto do que uma análise justa do que aconteceu em campo. A punição do vermelho direto é um balde de água fria. O Endrick agora perde 2 jogos importantes contra o Nice e o Strasbourg. E esse gancho ainda pode aumentar dependendo do julgamento. Para um jogador que vive de confiança e ritmo de jogo, ficar parado por causa de um erro de interpretação da arbitragem é frustrante demais. A imagem do lance mostra claramente, ele se enrola nas pernas do adversário e acaba pisando no tornozelo, mas em nenhum momento existe movimento de agressão ou força desproporcional. Foi um lance de jogo, um enrosco que no máximo seria para amarelo. O problema é que o rótulo de fenômeno faz com que qualquer erro do Endrick seja amplificado por 10. Enquanto o Lyon segurava a vitória heróica por 1-0, com 1 a menos, o brasileiro já sofria o peso de saber que ficaria de fora das próximas batalhas por algo que ele não teve a intenção de cometer. Bom, mas é agora que a gente vê quem é o Endrick de verdade. O
jogo acabou, o Lyon garantiu os 3 pontos, e mesmo com um jogador a menos, e o Endrick foi pro vestiário. A maioria dos jogadores nessa situação ia estar de cabeça baixa, chutando balde, ou bufando de raiva pela justiça. Mas o que rolou no túnel foi o oposto. O Lyon postou um vídeo em que viralizou e mostrou por que esse moleque é diferente de tudo que a gente vê por aí. No caminho pro vestiário, o Endrick estava lá, pilhado, comemorando a vitória do grupo como se tivesse feito o gol do título. Ele cumprimentou um por um, deu tapa nas costas, abraçou companheiros e vibrou de verdade com o resultado. Não tinha cara de choro, não tinha drama por causa do vermelho, tinha alegria pelo sucesso do time. Esse espírito de grupo é o que separa os jogadores de ego inflamado daqueles que realmente jogam pelo coletivo. Dá pra ver claramente no vídeo que o Endrick é muito querido pelos jogadores do Lyon. A energia dele contagia o grupo, mesmo tendo sido o vilão involuntário que deixou o time com 1 a menos. Os companheiros não olhavam para ele com cobrança, mas com carinho. Eles respondiam à vibração dele com sorrisos e abraço. É o tipo de cena que mostra que o Endrick não é só talento técnico, ele é um cara de grupo, humilde pra caramba. Ele colocou a vitória do Lyon acima da sua própria frustração individual com a expulsão e com a suspensão que viria. Isso mostra uma maturidade emocional absurda para alguém de só 19 anos. Enquanto a imprensa tentava criar uma crise, o vestiário mostrava uma união inabalável. O Endrick provou que mesmo no pior dia dele, ele joga pro time, e é por isso que ele conquistou a França tão rápido, pela bola, mas também pelo caráter. O contraste é bizarro. De um lado você tem o jornal AS detonando o moleque, dizendo que ele foi um fiasco e que a partida é pra esquecer. Do outro, você tem um vídeo oficial do clube mostrando um vestiário unido, comemorando com o Endrick no centro da festa. Quem você acha que tem a razão? Quem tá no dia a dia do clube ou quem tá sentado em Madrid querendo gerar clique com críticas pesadas? O lance da expulsão foi injusto, ponto. Mas o Endrick não ficou de bico, não reclamou com o juiz e não fez cena. Ele aceitou, saiu de campo e continuou torcendo pelos caras. Essa postura de não se colocar acima do clube é o que define um jogador grande. A humildade dele não é marketing, é essência. Esse é o mesmo garoto que a gente viu no Palmeiras, focado e trabalhador. Mas agora levando essa mentalidade pro futebol mais exigente do mundo. Isso que o Endrick fez não tem preço. Mostra que ele tá com a cabeça no lugar certo. Ele sabe que vai ter dias ruins, sabe que vai errar e que a arbitragem pode ser cruel, mas a resposta dele nunca é descontrole. Sair comemorando uma vitória onde você foi expulso mostra que ele entende que o importante é o objetivo final do grupo. Essa humildade é o que vai fazer ele chegar longe. Ele não se deixou abater pela narrativa de que ele falhou. Ele sabe o que ocorreu, sabe que lutou e sabe que o vermelho foi um exagero. Ao invés de drama, ele entregou apoio. Esse é o tipo de liderança silenciosa que os treinadores amam. O Endrick provou na prática que o caráter dele é tão forte quanto a finalização dele. Ele é um cara de grupo, um cara que soma, e o vestiário do Lyon já entendeu que ele tem um craque que não tem medo de carregar o piano. Agora, o foco é a recuperação e o retorno. Essa pausa forçada pela suspensão pode até ser boa para ele recalibrar as energias e voltar com ainda mais fome. O Lyon mostrou que tem força coletiva para segurar o rojão sem ele, o que tira um pouco da pressão das costas do garoto. Enquanto muita gente estava falando mal e prevendo o início de uma queda, o Endrick mostrou exatamente quem ele é. Ele é resistente, ele é o cara que mesmo suspenso e sendo detonado, sai comemorando a vitória do grupo como se fosse o melhor dia da vida dele. Isso não é só talento, isso é a casca de campeão. Ele vai voltar desses 2 jogos de gancho com sangue nos olhos para calar o jornal AS e qualquer um que ousar duvidar do seu potencial na Europa. No fim das contas, a lição desse jogo contra o Nantes é sobre caráter. O Endrick transformou um momento de injustiça em uma demonstração de união. Ele provou que apesar de toda a pressão de ser uma estrela emprestada pelo Real Madrid, ele continua sendo aquele garoto humilde e focado. O futebol perdoa um erro técnico, mas o grupo nunca esquece uma atitude de companheirismo como essa. O Endrick saiu gigante desse episódio, mesmo sem ter brilhado com a bola. Ele conquistou o respeito dos franceses pela atitude, e isso é o que faz a gente acreditar que esse moleque vai chegar no topo do mundo. O futuro dele tá garantido porque a cabeça dele tá no lugar certo. Mas, e aí? O que você achou dessa atitude do Endrick? Você acha que ele vai voltar ainda mais forte depois da suspensão, ou esse cartão vermelho pode abalar a confiança dele? Deixe sua opinião aqui nos comentários, vamos debater e não esquece de se inscrever no canal e deixar o like, beleza? Valeu e até o próximo vídeo. Análise no som.
play a part.